Boa noite. Paulo Rangel apresenta amanhã, no Porto, um ensaio sobre a relação de Jesus Cristo com a política. Será apresentado pela dupla Jaime Gama, da esquerda moderada, agnóstico, e João Gama, mais centro-direita e assumidamente religioso. A moderação estará a cargo do padre Anselmo Borges. É meu convidado o autor deste ensaio. Boa noite, Paulo, bem-vindo. Porquê Deus e a política quando olhamos para Deus, para a religião e pensamos sempre que está ali uma ideologia, se calhar a primeira das ideologias? Repara aqui, isto, enfim, resultou, para dizer a verdade, um colóquio que houve sobre a figura de Jesus Cristo, figura histórica. Moderado pelo padre Anselmo? Sim, já há 2 anos, portanto, pelo padre Anselmo Borges, nos colóquios que ele faz de 2 em 2 anos de teologia, aliás, aqui no Conselho de Vila Nova de Gaia, em Valadares. E na altura convidou-me, e eu fiz um texto para esse colóquio. O meu tema havia Jesus e o dinheiro, Jesus e as mulheres, Jesus e, enfim, os mais variados temas, e havia Jesus e a política também. Enfim, eu não sendo um especialista em teologia, nem em história, tive alguma dificuldade em levar a cabo esta tarefa, mas a verdade é que produzi um texto que, entretanto, depurei bastante e que, agora lido e relido, achei que valia a pena publicar. Porque ele aquilo que procura mostrar essencialmente é, no fundo, tratar aqui 4 problemas, se quiser. Um é que, na mensagem de Jesus e no cristianismo em geral, está já a ideia de separação entre a esfera religiosa e a esfera política. Isto é uma coisa que eu acho que é muito importante perceber-se, porque nem os romanos tinham isto, não é? Os romanos divinizavam o imperador, portanto havia uma lógica. Portanto, não era apenas a questão, como nós vemos ou na fé muçulmana, ou até mesmo no judaísmo, alguma confusão. Aqui há claramente uma separação, pelo menos na mensagem do fundador, essa é a questão. Depois, saber se ele tinha um projeto político, porque de facto foi uma personagem muito importante na sua altura, teria ambições políticas, alguns dos seus discípulos pensavam que sim. Estavam a contar com uma revolução, no fundo, contra o Império Romano. Os romanos também pensaram isso? Não sei se pensaram exatamente, essa é que é a questão. Mas eu diria, tinha ou não tinha ambições políticas, ponto 1. Isso parece que a maioria das pessoas aceita que não teria. Portanto, que as afirmações, enfim, que existem têm razoável aceitação. O problema é saber se tinha um programa político. Isto é, se tem uma ideologia. Isto é que é a resposta à sua pergunta. E aí é que eu acho que neste ensaio se vai um pouco mais, digamos, fora dos cânones mais aceitos, e a ideia de que não há uma ideologia no ensinamento de Jesus. Eu ia dizer no pensamento, mas quer dizer, a ação de Jesus não é tanto de pensamento de filósofo, é mais de ensinamento, portanto é mais uma praxis, não é? Portanto é mais uma prática, tanto que ele não escreveu nada. No que, aliás, se confunde de alguma maneira também com o Sócrates, filósofo, também digamos, um dos fundadores da civilização ocidental. Ambos têm aqui um papel muito importante. Ambos têm um percurso comum, porque ambos foram condenados pelas suas sociedades e ambos aceitaram a condenação, tendo, no caso, pelo menos de Sócrates, a possibilidade de fugir. E, curiosamente, para além disso, nenhum deles deixou nenhum texto escrito. Portanto, são relatos de discípulos que nos dizem o que eles disseram. E o que é que eles pensavam também? O que é que eles pensavam? E aqui é que pode surgir essa questão. E o que eu acho é que, olhando para algumas das parábolas, por exemplo, de Jesus, é evidente que ele não tem sequer aquele pensamento, às vezes, social que se pensa. Quer dizer, ele está muito orientado para a conversão pessoal, para falar a cada pessoa, qualquer que seja a sua etnia. Portanto, ele está aberto aos samaritanos. Aliás, o subtítulo deste ensaio é Reflexões de um Mau Samaritano. Isto tem um bocadinho a ver também com a minha relação com a Igreja, se quiser assim. Mas portanto, aos de fora, aos sírios, aos próprios romanos, que se abriu sempre, e também aos próprios ricos. Esta ideia da opção preferencial pelos pobres também é uma ideia que não há dúvida que está presente, mas jantava com pessoas importantes, com gente rica, com gente da elite também judaica. Portanto, no fundo, não fazia nenhuma acessão de pessoas do mais pequeno ao maior. E, portanto, eu acho que isso retira um pouco essa carga social que quer a democracia cristã, por um lado, quer os partidos socialistas e até, num certo sentido, os partidos comunistas, sempre se quiseram apropriar. Portanto, esta questão eu acho que também se põe nestes tempos. Mas a Igreja de hoje continua a falar na doutrina da Igreja. Não há aqui uma incoerência? Claro, pois essa é a questão. Mas o problema é que uma coisa é Jesus Cristo e outra coisa é a Igreja, não é? Ou as igrejas, porque igrejas cristãs há várias, não há apenas a Igreja Católica. É claro que nós vivemos numa cultura católica. Eu, aliás, aqui assumo no livro logo
A ideia de que, uma definição que há muito tempo encontrei para esta questão, que é, sou um cristão de cultura católica e não necessariamente um católico neste sentido. Porque isso confunde aqui um pouco a nossa cultura com a religião dominante. Claro, porque o que acontece é que a religião cristã tem pelo menos 3 grandes famílias claramente aceitas e que se reconhecem entre si, os ortodoxos, os protestantes e os católicos. E isso é muito mais uma questão de cultura, isto é, de forma de viver, do que de verdadeiras diferenças essenciais. Claro que há algumas diferenças essenciais, mas elas também se atenuaram muito com a modernização, nomeadamente do catolicismo. Quer dizer, o Concílio Vaticano II veio aproximar muito alguns dos traços do catolicismo, também do protestantismo, enfim. Portanto, já aí talvez os ortodoxos estão um pouco mais atrás, mesmo em termos de teologia e de progresso teológico. E, portanto, no fundo, são estas famílias. Agora, aqui a questão que eu diria que se põe e que também está sempre subjacente no ensaio, que é um ensaio curto de 30 páginas, depois está aqui traduzido para inglês e para francês, enfim, justamente numa lógica um bocadinho europeia também. Uma lógica de um eurodeputado, que certamente vai trocar o livro com claro, muita gente que vai concordar, discordar, debater. Portanto, vou também, porque esta é uma questão que em Portugal, se quer que lhe diga a razão porque eu faço isto, é que em Portugal não se debate a religião no espaço público. Isso é um pouco um tabu. Ou por desinteresse, ou porque se entende que não se deve, que é um espaço privado. E a minha experiência europeia é exatamente a contrária. Num país como o Reino Unido, ou num país como a Alemanha, as religiões estão muito presentes no espaço público e a discussão religiosa é uma discussão cultural. Portanto, é um ato de cultura. Mas eu dizia, se a tese que aqui tenho é de que Jesus não tem ambição política pessoal e não tem um programa político identificável por si, porque é que o poder político e até o poder religioso o perseguiram, o julgaram, o condenaram e o mataram? Quer dizer, são poderes. Porque são poderes. E, de facto, o seu discurso, não tendo uma aspiração política, de facto, embaraçava por completo a política. Mas, por exemplo, é interessante uma questão que aqui ponho, e que já tratei até noutros escritos, é porquê é que não assassinaram Jesus, em vez de o condenar, julgar? Porquê é que não houve uma coisa mais expedita, um rapto, Isso, quer dizer, a personagem era de tal maneira forte que era preciso mostrar que ela estava errada. Quer dizer, há aqui qualquer coisa de... Era preciso condená-la. Era preciso condená-la, era preciso certificar que aquele ensinamento, que aquela prática, que aquele testemunho, para usar uma linguagem muito tradicional dos católicos... Matando aquela ideia de imortalidade. Exatamente. Portanto, no fundo, ao crucificar Jesus... Agora, o problema é que aqui aconteceu... aos homens que o viam naquele momento, que ele seria afinal mortal, como os outros. Exatamente. Portanto, e no fundo que não seria o Messias e, portanto, que não teria essa... porque aqui a ideia, no fundo, é que ele queria ser rei dos judeus para derrubar o poder romano. No fundo, era a tal ideia política, era a conspiração política. Mas isso os próprios romanos reconhecem, porque o Pôncio Pilatos diz: eu não vejo culpa neste homem, mas enfim, pronto. Se isto aqui para arbitrar os poderes é conveniente, então façamos assim. Portanto, eles próprios tinham consciência de que não havia ali um projeto político. Agora, ele era uma ameaça para a política pelo seu lado de aspiração à totalidade. E a política tem sempre horror ao total. Quer dizer, tem sempre horror a alguém que pretende a conversão das pessoas, a sua mudança. Isso para a política é uma ameaça. Porque a política, mesmo a democrática, tem sempre a tendência de controlar todos os processos. E, portanto, quando algo sai fora de controle, quando aparece alguém que rompe e sai fora de controle, é, porventura, mais perigoso do que um político adversário forte. Porque esse está dentro das regras do jogo, não está fora do campo. Deixe-me pegar aqui nesta sua deixa, e saindo do campo da religião. É isso que está a acontecer com a política tradicional, quando tem, por exemplo, novos partidos a aparecer na Europa? Claro que esses partidos são uma ameaça, no fundo. Repara, no fundo, esse mecanismo, não havendo qualquer comparação, obviamente, entre o que uns pretendem e o que se pretende aqui com esta mensagem, mas essa deixa faz todo sentido, quer dizer, são muito mais ameaças os partidos fora do sistema do que os partidos dentro do sistema. E porquê? Porque, de facto, eles põem em causa as próprias pilares em que o sistema assentava. E, portanto, são adversários muito mais difíceis, porque eles usam armas que os outros não podem usar. Na Europa estamos habituados a alternâncias de dois partidos, duas coligações. Não, repara, é que essencialmente são os populismos, não é? Portanto, e populismos de vários sinal, mas que nós vemos, quer dizer, quando nós vemos que na França temos uma frente nacional com a expressão que tem, ou que temos o UKIP com a expressão que tem em Inglaterra, apesar disso não se traduzir em deputados, ou que temos o Podemos com a expressão que tem agora em Espanha, ou que temos o Syriza com as consequências que estão à vista, todos eles estão com um discurso alternativo. Há uma coisa que lhe vou dizer, que em todo caso aqui me
inquieta por um lado, mas sossega por outro. É que eles não têm verdadeiramente um discurso novo. Enquanto que os partidos antissistema, por exemplo, que surgiram nos anos 20, nomeadamente o Partido Comunista e o Partido Nacional Socialista, o Partido Fascista, estes movimentos tinham um discurso verdadeiramente novo. E uma ideologia muito vincada. Uma ideologia muito vincada, muito ordenada e um discurso novo. Estes são movimentos sociais muito catch-all, quer dizer, eles apanham tudo o que vem à rede. E conseguem ter uma ideologia, pelo menos perceptível, para os eleitores. Não é? Quer dizer, claro que no caso da Le Pen, claramente, portanto, há do que para a questão da xenofobia, da imigração, talvez é a grande causa. Encontramos, se calhar, mais ideologia à direita do que à esquerda, ou na extrema-direita. Mais à esquerda. Na esquerda são movimentos mais inorgânicos, não é? Portanto, quando olha para... Mesmo o Syriza, não na sua origem. Na sua origem é muito parecido com o nosso Bloco de Esquerda, tem uma origem, portanto, nos movimentos tradicionais, mas na composição do seu eleitorado é extremamente diverso. E, portanto, apresenta uma configuração muito diferente. E o Podemos, claramente, porque o Podemos nasceu dos indignados e, portanto, na prática, não tem propriamente uma linha ideológica clara. Embora seja uma linha à esquerda. Mas, por exemplo, veja o sucesso dos Cidadãos, por exemplo, que se apresenta também como um movimento mais à direita. Mas mais à direita, mais ao centro-direita, e claramente com uma lógica de regeneração. Portanto, mas também com uma ideologia mais estruturada, com uma linha programática mais definida. No fundo, basicamente, o que ele quer, eu penso que no caso dos Cidadãos, aquilo que nós assistimos, basicamente, se quiser, é caras novas. A ideia é, nós podemos substituir aqui os moderados do PSOE e os moderados do PP, e designadamente do PP, portanto, do centro-direita, nós podemos substituí-los. Em termos de pensamento, nós não estaremos muito longe deles. Mas nós temos uma ética. Claro, mas uma geração mais impoluta. Exatamente. Nós não temos as mãos sujas, temos as mãos limpas. E isso no caso espanhol, onde a corrupção está realmente espalhada a todos os níveis, neste momento, todos os dias surgem escândalos diferentes, ligados aos vários partidos, e evidentemente que é extremamente apelativo. É apelativo para o voto no Podemos e é apelativo para o voto no Cidadãos. Não sei se amanhã o tema também vai fugir para a política. Paulo Ranchal, foi um prazer ter-lo aqui na página 2 para falar deste Jesus e a política, um ensaio que será apresentado no Porto por dois gamas, o pai e o filho. Um acredita, o outro não acredita neste Jesus Cristo. Passe uma boa noite. Voltamos a ver-nos amanhã com outra conversa na página 2. Obrigado.